Assunto de hoje, trabalho, potência e energia. Bom, a gente vai começar aqui com a questão e dentro das questões vamos desenrolando a teoria necessária, tá bom? Primeira questão. Um experimento consiste em analisar o comportamento de um objeto de dimensões desprezíveis que será abandonado a partir do repouso de uma mesa até alcançar o chão, percorrendo rampas de diferentes inclinações. O trabalho realizado pela força-peso. O que é trabalho? O trabalho é uma grandeza física escalar que está relacionada a duas outras grandezas que são força e deslocamento. Mas, pessoal, força é um vetor, deslocamento é um vetor. Como é que o trabalho pode ser um vetor? É porque é um produto especial. Nesse produto, você leva em consideração os módulos da força e do deslocamento. E tem mais um detalhe. Além de pegar o módulo de deslocamento, você pega também o cosseno do ângulo formado. Como assim, Ricardo? Vamos supor que você esteja arrastando uma caixa numa superfície horizontal através de uma força F que está inclinada em relação à horizontal. Essa inclinação vamos chamar de θ. Supondo que essa força F tenha módulo constante, certo? Ou seja, ela não varia em módulo, e o deslocamento sofrido por essa caixa seja na direção horizontal e com o módulo D, o trabalho da força é dado pelo produto da força, pelo deslocamento que foi realizado na direção do movimento. Ou seja, não é essa força F todinha que vai produzir esse deslocamento. É só a componente dela que está na direção do deslocamento. Esse que é a grande sacada. Quem vai, de fato, realizar o trabalho não é a força F toda, não. É só a componente F cosseno. Tranquilo? Professor, essa fórmula aí vale para qualquer caso? Não. Essa fórmula só vale para o caso em que a força F é constante. Professor, e caso a força variasse, qual seria a saída para calcular o trabalho? Gráfica. Se a força variar, só tem uma forma a nível médio, de ensino médio, que dá para calcular esse trabalho. É através da área. Então, nós teremos um gráfico de força versus distância, e aí a força sofreria uma variação, digamos assim, ó, e o trabalho por ela realizado entre dois pontos, por exemplo, esses, seria dado pela área sob a curva. Professor, essa técnica aí, essa estratégia, serve para calcular também trabalho de força constante? Serve. Só que a força constante ficaria uma retinha horizontal. Ou seja, a área de um retângulo, base vezes altura. Sacou? Então, se a força variar, para você calcular o trabalho realizado, vai ter que descobrir essa área. Ok? Mas nessa questão tem uma coisa a mais ainda. Tem um detalhe a mais que a UES tem cobrado com muita frequência, que é a questão de forças conservativas e não conservativas. Ele diz que um objeto vai descer de um nível para outro nível através de rampas de inclinação diferentes. Uma rampa é assim, e outra rampa, por exemplo, é assim. Ó. Certo? O mesmo objeto, com a mesma massa, o mesmo objeto, com a mesma massa, vai descer desse nível até o chão, através de rampas que têm inclinações diferentes. A grande pergunta é, professor, a inclinação da rampa vai influenciar no trabalho da força-peso?
A força-peso é uma força constante, né? Estamos trabalhando nas proximidades da Terra, da superfície. Então, como se trata de uma força constante, eu posso dizer que o trabalho do peso é peso vezes altura. E agora, observe que as alturas descendo nessas duas rampas de diferentes inclinações, a altura é a mesma. O desnível é o mesmo. Ah, Ricardo, então peraí. Se o desnível é o mesmo e a força-peso trabalha com isso, o trabalho da força, a força-peso trabalha com isso, né? Trabalho que trabalha. A força-peso é constante. Então, o trabalho é peso vezes altura. Nos dois casos, embora esses objetos percorram distâncias diferentes ao longo dessas rampas, o desnível, que é o que importa, é o mesmo. Ou seja, o trabalho independe da inclinação das rampas. Inclusive, esse trabalho independe da trajetória. Tanto faz o objeto cair em linha reta, como descer girando, zigue-zagueando, não interessa. Porque a força-peso é a chamada força conservativa. Então, muita atenção aqui, pessoal. O peso é uma força conservativa. Ricardo, como é que eu ia saber disso, cara? Como é que eu ia saber que o peso é uma força conservativa? Quais são elas? Tem quantas? Só três. Só existem três forças conservativas. Quem? Peso, força elétrica e força elástica. E o que essas três têm em comum? Elas estão associadas a energias. Existe energia potencial gravitacional. Existe energia potencial elástica. Existe energia potencial elétrica. Então, as forças conservativas estão associadas a energias. Só tem essas três? Só tem essas três. Tá bom? Força magnética é conservativa? Não. Não é conservativa, tá? Então, sendo uma força conservativa, uma característica especial é que o trabalho por ela realizado independe da trajetória. O trabalho realizado independe da trajetória. A caligrafia não está muito boa, não, mas dá para entender, né? Todas as forças conservativas realizam trabalho que independe da trajetória. Tá bom? Beleza. Então, opção correta. É o mesmo e independe da rampa escolhida, sem dúvida. Sem dúvida. Trabalho da força-peso não depende de inclinação. Depende da altura, somente. Perguntas. Tudo certo? Eu sei que foi uma descarga de teoria nessa questão, né, para resolvê-la, mas é isso, pessoal. Vocês me cortam, me interrompam, perguntem, a gente volta, né? Explica novamente. Fiquem à vontade. Então, primeira questão, ok, vamos seguindo. Segunda questão. Considere as afirmações abaixo. O trabalho de uma força qualquer que atua sobre um corpo é o produto da força pelo deslocamento do corpo. Olha que armadilha. O trabalho de uma força qualquer. Esse lance de qualquer já tem grande chance de ser errado, né? Sobre um corpo é um produto da força pelo deslocamento do corpo. Ricardo, para ter trabalho, basta ter força e deslocamento? Boa pergunta. Para termos trabalho,
é suficiente termos uma força e um deslocamento acontecendo? A resposta é não. Por quê, Ricardo? Você falou agora há pouco que tinha que ter força de deslocamento, sim, mas essa força tem que participar do deslocamento. Se eu fosse definir trabalho de uma maneira assim mais simples, né, enxuta, eu diria assim: trabalho é uma grandeza física que relaciona força e o deslocamento produzido com essa força. Vou escrever aqui para vocês. Vou escrever aqui essa definição. Eu acho essa definição muito boa. Trabalho é uma grandeza escalar que relaciona uma força ao deslocamento produzido por ela. Pronto, definição super enxuta. Então vamos lá. Se eu tenho uma situação em que está acontecendo um deslocamento, mas não precisa de uma força, quanto ao trabalho? Zero. Exemplo, joga um objeto numa superfície lisa. Na direção do movimento não tem força atuando, nem empurrando, nem resistindo, certo? Quanto ao trabalho? Zero. Outra situação, temos uma força atuando perpendicularmente ao movimento de um objeto. Digamos que eu tenho esse bloquinho aí, que está se movendo na direção paralela ao solo, com velocidade v. Aí eu venho e aplico uma força assim, ó. Essa força aqui. Pergunta: qual é o trabalho realizado por essa força F sobre esse bloquinho? Zero. Essa força não está atrapalhando e nem está ajudando o movimento. As pessoas, se tivesse atrito, aí é outra história, certo? Aí seria outra história. Se tivesse atrito, quem estaria atrapalhando seria o atrito. Mas a força F não influencia? Influencia, tá bom? Mas vamos supor uma superfície lisa, um bloco está escorregando e eu aplico uma força vertical para baixo, perpendicular à superfície de movimento. Qual é o trabalho que essa força faz? Nenhum. Então, dizer que o trabalho de uma força qualquer é o produto dela pelo deslocamento é falso. Tem que ver a direção da força e a direção do deslocamento, tá bom? Falso. Item 2. O trabalho de uma força qualquer que atua sobre um corpo é numericamente igual à variação da energia cinética. Espera aí, cara. O que tem a ver trabalho com energia cinética? Existe uma relação, sim. Essa relação é chamada teorema da energia cinética. Se aplica ao que, Ricardo? A forças conservativas. Então, dizemos que o trabalho pode ser obtido pela variação da energia cinética. Só que isso aqui se refere a forças conservativas. Então, se for uma força não conservativa, não vale não. Não. Ele não falou nada sobre a força em questão. Ele falou força qualquer. Então, sem saber se é uma força conservativa, eu não posso dizer que o trabalho é a variação de energia cinética. Só vale para sistemas conservativos, tá bom? Então, o item 2 está falso. E outra coisa, quando eu falo que o trabalho é a variação de energia cinética, e se eu aplicasse a força perpendicularmente? E esse bloquinho tivesse propelido, né, tivesse um motorzinho empurrando ele? Qual seria o trabalho realizado por essa força F? Nenhum, porque ela é perpendicular, entendeu?
Então, além de não saber se essa força é conservativa ou não, eu não sei se essa força está paralela ou perpendicular à direção do movimento. Impossível afirmar, né, impossível garantir o item 2. Como não há possibilidade de garantir, ele está falso. Porque é uma afirmação. Ele é uma afirmação. Então, ele tem que estar correto. A não ser que ele fale, podia ser, né? Se ele não disser que é uma possibilidade, ele está afirmando que é. Então está falso. Item 3. O trabalho da força resultante sobre um corpo é a variação. Desculpa. O trabalho da força resultante sobre um corpo é a variação da energia mecânica. Galerinha, ó, variação da energia mecânica. Quando é que a energia mecânica sofre variação? Energia mecânica, desculpa. Energia mecânica. A caligrafia está mais ou menos, né? Energia mecânica é a soma das energias potencial e cinética. Ok? E o que seria a variação da energia mecânica? O ΔM. A variação de energia mecânica, quando acontece, é porque existem forças não conservativas. Ah, Ricardo, então, se eu jogar um objeto numa superfície áspera, ele vai ser freado até parar. Ou seja, no começo, nós tínhamos uma energia mecânica, que era cinética, né? Só cinética. Aí, no final, tem o nada. Então, ele perdeu a energia que ele tinha, perdeu a energia mecânica. Eu posso dizer que essa perda de energia mecânica é o trabalho da força de atrito? Pode. O FAT é uma força não conservativa. E dá um exemplo aí de outra força não conservativa. Resistência do ar. Outra força não conservativa. O empuxo. O empuxo também é uma força não conservativa. Inclusive, na última prova da UES, teve uma questão de empuxo que eu resolvi usando exatamente esse fato. Nós veremos futuramente lá no empuxo essa mesma questão resolvida com uma sacada bem massa, né? Bem legal. Então, falou em variação de energia mecânica, você pensa assim, ó, é o trabalho das forças não conservativas, tipo atrito, tipo empuxo, tá bom? Então, o item 3 está correto? Não. Ele falou trabalho da força resultante. Se ele falar trabalho das forças não conservativas, estaria correto. Então, o item 3 também está falso. É muito raro, que uma questão de afirmativas tenha todas as afirmativas erradas. É muito incomum, certo? Mas é o caso dessa questão. Nenhuma está correta. Beleza? Perguntas? Tranquilidade? Gente, esse assunto aqui pode cair na primeira fase, na segunda. O nosso treinamento ele envolve as duas fases. Eu estou pensando na segunda fase também, tá bom? Porque se nós deixarmos para estudar, para aprofundar, só há um mês ou há 3 semanas na segunda fase, é um risco muito grande. Não vai funcionar. Certo? Belezinha? Eu queria depois, se vocês me permitirem, que vocês ligassem as câmeras para bater uma fotinha comigo, né? Eu queria divulgar nosso trabalho para a galera, né? Depois, pode ser hoje, claro, né? Você pinta o cabelo aí, passa um perfume, que a gente bate uma foto para divulgação. O meu marqueteiro tá me cobrando. Cara, bate uma foto com teus alunos, cara. Para a galera ver que você é um professor de verdade, que tem alunos de verdade e tal. Essas coisas de marqueteiro. Eu não entendo nada. Bom, vamos para a questão 3. Terceira questão. Ao andarmos sobre um trecho de chão horizontal, nossos pés não escorregam, devido ao atrito entre os mesmos e o chão, atrito estático. Então, quando saímos do repouso até alcançarmos uma velocidade positiva para frente, podemos dizer que a força de atrito sobre nossos pés é
Bom, primeiro, vamos só garantir que ele está falando da força de atrito estático, tá bom? Ó, os pés não escorregam devido ao atrito. Que atrito? Ele está falando, os pés não escorregam devido ao atrito entre os mesmos e o chão. Ele está falando de atrito estático, tá bom? Vamos lá, então, você pisa no chão, empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente e você ganha velocidade positiva, certo? Pergunta é, a força de atrito sobre nossos pés ela é positiva e o trabalho realizado pela mesma é positivo? Eu vou ler de novo, tá bom? Porque ficou confuso. Então, quando saímos do repouso até alcançarmos uma certa velocidade para frente, podemos dizer que a força de atrito sobre nossos pés ela é positiva, é negativa? O trabalho que ela realiza é um trabalho positivo, negativo? Bom, vamos só pensar aqui um pouquinho. Você está paradinho. Aí, de repente, você quer ir para frente. Empurra o chão para trás. Deixa eu separar aqui. Você empurra o chão para trás. Ah, meu filho, torte não. Empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Que força é essa aí, Ricardo? Força de atrito. É o FAT. Famoso FAT estático. Está te empurrando para frente e você está empurrando o chão para trás. Essa força é ação-reação? Com certeza. É ação e reação. E a pessoa se move para onde? Para frente. Então, já matamos uma parte da questão. A força de atrito que atua no cara, né? Sobre nossos pés. Essa força sobre os pés, ela é positiva, que ela está apontando no mesmo sentido do movimento. Então, o FAT aqui é positivo. FAT estático, positivo. Beleza. Minha preocupação agora é saber o seguinte: ele vai se mover, vai sofrer um deslocamento. Nesse deslocamento que ele sofre, eu posso dizer que o trabalho do FAT é positivo, ou o trabalho vai ser negativo, ou o trabalho vai ser zero? Fala aí para mim. O que eu posso dizer sobre o trabalho realizado pela força de atrito? Essa é uma pergunta muito boa, gente, muito boa. Nós estamos falando de uma força que é a força de atrito. Qual atrito? Estático. Ele existe onde? Entre os pés e o chão. Esse atrito promove deslocamento. Eu posso relacionar deslocamento a atrito estático? Não, não faz sentido. Se o atrito é estático, pressupõe-se que o atrito entre as superfícies ele acontece em repouso, estático, parado. Certo? Então, mesmo que eu tenha o FAT apontando para frente, não é o FAT que está produzindo deslocamento. Mas, Ricardo, que coisa maluca é essa aí, cara? Se o FAT é a força que existe entre os pés do cara e o chão, eu não posso dizer que essa força está produzindo trabalho, não? Não. Porque entre os pés e o chão não está havendo deslocamento. Ele pisa, empurra, ele se desloca, mas os pés com o chão não. Se houver deslocamento entre os pés e o chão, ele vai deslizar, ele vai patinar, ele não vai sair do lugar, entendeu? Então, por mais estranho que possa parecer,
a força é positiva, mas o trabalho realizado por ela é nulo, porque essa força não faz o pé se deslocar. Vocês entenderam? Essa questão é perturbadora, gente. Perturbadora. Perturbadora. Deixa eu ver aqui. Perguntas, né? Item. O Zé Carlos quer perguntar. Diga lá. Professor, mas se no caso fosse o atrito dinâmico, no caso aí ele realizaria trabalho, né? Sim, haveria um trabalho, porque haveria movimento relativo entre os pés e o chão. Exatamente. Por que o trabalho é nulo, Lívia? Por quê? Que coisa doida é essa? Gente, a força de atrito em relação ao chão. O pé em relação ao chão não está se deslocando. O atrito só existe quando pisa. Na pisada, não tem deslocamento. Então é como se ele ficasse com o pezinho parado em relação ao chão enquanto o corpo pega impulso. Certo? É claro que existe uma força jogando o cara para frente, né? A força dos músculos e tal, mas em termos físicos, definição física, a força de atrito estático pressupõe que as duas superfícies não se deslocam. Então ele pisa, o corpo vai para frente e ele vai se movendo. Exatamente, Lilian. Se fosse a pergunta, o trabalho, a força de atrito no chão, né, seria uma força negativa. E teria trabalho? Não. Não tem trabalho porque o atrito é estático. Certo? O atrito, claro, ele contribui. É porque é complicado explicar, mas olha só. Entre o pé e o chão não tem deslocamento. Ele pisa firme, ele não desliza, pisa firme, tá bom? O corpo vai para frente e isso gera movimento. Aí tem a pisada. As pisadas firmes, sem deslocar, fazem o corpo ir para frente. Então eu tenho os músculos trabalhando para empurrar o corpo para frente. Mas o atrito entre o chão e o pé não faz trabalho, tá bom? Eu tenho as forças musculares, a musculatura, o esqueleto, que está se inclinando para poder produzir esse movimento, tá? Mas entre o pé e o chão não tem trabalho. Galera, a minha obrigação com vocês é trazer questões perturbadoras. Isso aqui é o S. Vai despertar dúvida, vai despertar discordância, discussão e tudo. Esse é o estilo S, que tanto assusta vocês e a nós, professores, né? Uma questão dessa na prova seria perturbadora. Muita gente marcaria o quê? Força é positiva, trabalho positivo. Mas só que não. A força não produz deslocamento. O pé pisa firme e não desloca, não desliza. Certo? Só questão top. Beleza? Vamos para frente. Questão 4. Por falar em questão top, dá uma olhadinha nessa aqui, ó. Como resultado da aplicação de um sistema de força sobre um corpo, verificamos que ele se move com velocidade constante. Velocidade vetorial constante. Ricardo, esse lance de velocidade vetorial, isso não é um pleonasmo, não? É. Isso é um pleonasmo. Se está dizendo velocidade, você tem a obrigação de saber que é um vetor. Não existe velocidade que não seja vetorial. Mas ele fala de velocidade escalar. Aí ele quer dizer só o módulo. Quando ele usar esse termo velocidade escalar, é como se estivesse dizendo, pegue só o valor. E a direção é uma reta. Pronto. Então, essa velocidade vetorial é como se fosse um subir para cima, né? Um pleonasmo. Apoiado sobre superfície horizontal com atrito. Ok. Sejam trabalho realizado pela força-peso, trabalho realizado pela resultante, trabalho realizado pela força de atrito. Ok. Vamos escrever aqui. Vamos desenhar. Vamos desenhar. Superfície horizontal, meu filho. Horizontal. Superfície horizontal. Um bloquinho. Vou desenhar o bloquinho aqui por fora. Boto lá. Tá aqui o bloquinho.
Eu vou colocar assim, ó, certo? Suspenso. Galera, vocês têm que pegar o hábito de pensar no sistema separado também. Muito bom. Abre muito a mente. Quais são as forças que atuam no sistema? Eu tenho a força F puxando. Tenho o FAT resistindo. Quem mais? Tem o peso normal, mas eles não participam. A gente costuma pegar as forças na direção do movimento, tá bom? O peso normal, eu vou usar normal quando for calcular o FAT, tá? Então aqui nós temos a força F, que está puxando o sistema, e o FAT que está atrapalhando. Ricardo, e na superfície embaixo, tem alguma força? Claro. Se a superfície exerce no bloquinho FAT, o bloquinho faz na superfície um FAT também. Só que é um FAT ao contrário. Né? É um FAT ao contrário. Se o FAT no bloco é para a esquerda, na superfície é para a direita. Ricardo, que loucura, né? Que loucura. O FAT na superfície é para a direita. Inclusive, aqui é reação, viu? Inclusive, galera, se ele perguntasse nesse momento qual é a força resultante da superfície no bloco, você não ia fazer só F menos FAT, né? Eu ia, Ricardo, ó, pois você ia errar. Se você pegasse só o F e o FAT, você iria errar. Porque além dessas duas forças, tem a força normal. Vixe, Ricardo, ó. Mas aí a resultante ia ser para a esquerda ou para a direita? Depende. Se a força F estivesse acelerando o sistema, a força resultante seria inclinada para frente. Assim, ó. Se o bloquinho fosse acelerado, a força sobre ele ia ficar assim. Porque eu tenho uma força grande aqui, uma força pequena aqui, ia dar uma resultante para a direita e a normal para cima. Então se o bloquinho estiver acelerando para a direita, a força resultante seria inclinada para a direita, a resultante da superfície sobre o bloco. Se o bloquinho estivesse freando, a resultante ia ser inclinada para a esquerda. Sacou? Gente, é tanta coisa que se eu for aqui tá interrompendo também, a gente passa horas numa questão, né? Então vamos progredir. Vamos progredir. O sistema está se movendo com velocidade constante. Beleza. Foi dito isso aí, ó. Se move com V constante. E aí, Ricardo? E aí que a força resultante é zero, né? Se a velocidade vetorial é nula, quer dizer que a resultante é zero. Quer dizer que a força F e o atrito têm a mesma intensidade? Tem. O FAT e a força F vão ter a mesma intensidade. Mesmo módulo. Certo? E em termos de trabalho? Bom, o trabalho da força resultante vai ser zero. Porque embora o bloquinho esteja se deslocando, a resultante é zero. Ou seja, a força resultante não contribui com esse deslocamento. Então, primeiro passo, afirmar que o trabalho da força resultante é nulo. Porque ela é nula. A resultante não está contribuindo. Quem é que está contribuindo, Ricardo? A força F. Então, o trabalho da força F seria positivo. E quem está atrapalhando? O FAT. A força F faz uma coisa, o FAT desfaz. Cara. Então, o trabalho do FAT é negativo. É. Negativo. Certo? Então, se o trabalho do F for 10, o do FAT é quanto? Menos 10. Só isso. Tá bom? Analisemos as
afirmativas. Primeiro, trabalho realizado pela força peso. Ele vai ser o quê? Vamos organizar aqui, né? O trabalho do peso. E cadê o peso? Realiza trabalho. Cara, foi mal, eu esqueci de colocar aqui. Ele mandou colocar o peso, né? O danadinho mandou considerar o peso. Força-peso. Pessoal, se o bloco está correndo na horizontal e o peso é uma força vertical, esse peso vai influenciar em alguma coisa? Esse peso ajuda ou atrapalha? Não, diretamente não. Ele atrapalha indiretamente, porque ele acaba contribuindo com o FAT. Mas o peso em si, ele não realiza trabalho, porque o peso é perpendicular. E, Ricardo, sempre que as forças forem perpendiculares, o trabalho é nulo? Sempre. Peso é perpendicular ao deslocamento. Então, se o peso é perpendicular ao deslocamento, eu posso concluir bem facinho que o trabalho dele, nesse caso aí, é zero. Sempre forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Ponto. Então, o trabalho do peso é zero. O trabalho do peso é zero. Trabalho da resultante, zero também. Trabalho do FAT, negativo. Ser negativo quer dizer ser menos alguma coisa, né? Ricardo, então peraí. O trabalho do FAT é negativo. É menos alguma coisa. Quando eu fizer o módulo de menos alguma coisa, o resultado vai ser alguma coisa. Tipo assim, ó, diga que o FAT tem módulo 5. Digamos que o FAT tenha módulo 5, né? FAT igual a menos 5. Então, o módulo de FAT seria 5. Então, peraí. O peso e a resultante não tem trabalho. Não. Trabalho do peso, o módulo do trabalho do peso é igual ao módulo do trabalho da resultante. Ambos são zero. E o FAT? O módulo de FAT é um valor. 5, por exemplo. Então, esse valor vai ficar maior do que esses dois trabalhos. Isso em termos de módulo, né? Então, olha que legal. O trabalho do FAT é maior que o trabalho da resultante, que é maior e maior que o trabalho da força-peso. Então, quando você for organizar essa relação, teríamos peso e resultante, trabalho igual a zero, menor que o trabalho do atrito. Item C. Ok? Peso perpendicular à direção do movimento, que é na horizontal. Então, não realiza trabalho. Certo? Deixa eu ver aqui vocês. Eu estou falando muito rápido, né? Me interrompam a qualquer momento. Certinho aí? Podemos continuar nessa pegada? Eu quero que vocês se sintam confiantes nesse assunto, porque é um assunto que a UES tem muito pano para as mangas, para colocar uma questão conceitual e pegar você. No detalhe, ela lhe pega num ponto que você não estava esperando. Tem muita gente que sabe que trabalha força vezes deslocamento. É suficiente? Não. Para a UES, não. Para a UES, você tem que ter todo o conhecimento, todo o cuidado de ver quando é que a força faz trabalho, quando é que a trajetória importa, e isso aí só se consegue com questões que exijam isso, né? Para frente. Bom, questão número 5. Para espichar uma mola, em geral, é necessária uma força diretamente proporcional ao valor da elongação pretendida. Disse, então, que essa força realiza um trabalho mecânico. A relação entre esse trabalho e a elongação da mola deverá ser uma relação de que tipo?
Relação entre o trabalho da força e a elongação. Como eu falei para vocês, só existem duas maneiras de calcular trabalho. Uma seria FD, cosseno, quando a força tiver mesmo, quando a força for constante, né, mantiver o módulo. E o outro caso é quando a força varia. No caso da força elástica, ela é uma força variável, certo? Me dê só um segundo. Ah, certo. Então, por ser uma força variável, vamos ver como ela se comporta no gráfico. Graficamente. Não tem como fazer de outro jeito a nível de ensino médio. Então, força e elongação. Chama de X, né? Que é o tanto que a mola cresce. Então, uma mola, começando do seu tamanho natural, vai sendo esticada e vai deformando de maneira linear. Certo? Isso é uma mola Hookeana. Uma mola de Hooke, de Robert Hooke. Ela tem comportamento, a força produz uma deformação linear. E aí, Ricardo? Vamos pegar aqui 2 pontos. Vamos pegar o ponto 0 e esse ponto aqui, ó, para facilitar nossa vida. 0 e esse F aqui, ó. Você sabe que esse F é Kx, né? A força elástica, ela é proporcional à deformação. Certo? Ele falou aqui, ó. A força é diretamente proporcional ao valor da elongação. Um Kx, né? Uma constante vezes x. Graficamente, ficaria uma reta, começando no 0. E aí, Ricardo? Calcule a área aqui, ó. É um triângulo, beleza. Então, a área desse triângulo vai ser base x vezes a altura. Esse F, vou chamar de Kx, tá bom? Divide por 2, né? Triângulo. Olha aí, pessoal. Kx2 sobre 2. Quer dizer que esse resultado, já posso dizer diretamente, que é o trabalho da força elástica? Pode. Em termos numéricos, né? Isso é o trabalho da força elástica. Força elástica, certo? Então, a relação entre o trabalho realizado pela força elástica e a elongação é uma função do tipo Kx2, onde o K é um constante e a variável está ao quadrado. Portanto, é uma função quadrática. Bom, a UES podia inventar uma moda, dar uma grandeza, né, dizer que a força é diretamente proporcional ao quadrado de x. Aí, quando você fosse fazer essa continha aqui, ia ficar x vezes kx2 sobre 2. Ia dar kx3. Ou seja, essa força seria dependente do cubo, uma função cúbica. Nada impede que um modelo experimental te desse uma força que dependia do quadrado da deformação. Aí você tem kx vezes x. Desculpa, teria kx2 vezes x, kx3, dividido por 2. Ou seja, a relação entre o trabalho e a elongação seria uma função cúbica. Nada impede, tá bom? Então, faça o cálculo da área e o que você encontrar aqui, ó, vai ser a função quadrática, cúbica, exponencial, não sei, depende do caso lá. Tá legal? Então, a dependência é quadrática. Professor, eu já conheci a fórmula, eu marquei e fui logo direto. Ótimo. Tem algumas situações que você conhece o resultado. Não perca seu tempo valioso. Se você conhecer o resultado, taque na questão e passe para a próxima. Tá bom? Não perca tempo. Questão 6. Um objeto de massa 20 kg desloca-se em linha reta com velocidade de 30 metros por segundo.
ao longo de uma superfície horizontal sem atrito. A partir de certo momento, esse corpo sofre uma redução de velocidade devido à ação de uma força de atrito com o solo, cujo módulo resistente foi de 5.000 joules. A seguir, o objeto passa novamente para uma região sem atrito. Após a passagem pela região de atrito, a velocidade em metros por segundo com que esse bloco passará a se deslocar é de quanto? Peraí, professor. Ele vinha de um lugar sem atrito. Vamos ilustrar. Esse bloco vinha de algum lugar lisinho. Cadê o bloco? Esse bloco vinha de um lugar lisinho. E aí, chegou numa região áspera. Essa região aqui, ó, áspera. Ele começou com 30 metros por segundo. E aí ele quer saber com que velocidade ele saiu dessa parte áspera. Cado, o que aconteceu aí? O atrito consumiu uma parte da energia mecânica. Você fala exatamente isso. Você diz assim, ó, o trabalho da força de atrito fez a energia mecânica variar. Ou seja, energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Tudo isso aconteceu em cima de uma superfície horizontal. Então, a energia potencial no começo e no final é a mesma. Sacou? Nesse caso, eu vou só ignorar, porque a energia potencial antes e depois é a mesma. O trabalho do FAT, Ricardo, ele é positivo, negativo, como é que ele é? Porque a questão diz que o módulo é 5.000, né? Disse isso, foi? Não, ele falou que era trabalho resistente, né? Ah, sim. Ó, trabalho resistente. Trabalho resistente é trabalho negativo. Motor é positivo, resistente negativo. Tá bom? Trabalho do FAT sempre é negativo. Menos 5. Desculpa. Trabalho do FAT, menos 5.000. Tem que botar o menos? Tem. Energia cinética no final. Só lembrando, né? Energia cinética é massa quadrado da velocidade sobre 2. Massa, 20 quilos. Velocidade final, não sei. V quadrado por 2. Menos. Cinética inicial, massa quadrado da velocidade sobre 2. Professor, cadê as energias potenciais? São iguais, no começo e no final. Se eu colocar, vou cortar. Né? Para enxugar a nossa conta, eu ignorei. E aí? Simplifica. Ó, aqui vai cortar esse zero com esse. Muita gente tem dúvida nas contas. Então, deixa eu fazer com um pouco mais de paciência para ninguém errar, tá bom? Então, primeiro passo, vamos simplificar. Ó. 20 por 2 é 10. 20 por 2 é 10. Ricardo, eu posso cortar um zero de todo mundo? Pode. Se todo mundo, né, todos os termos da equação, tiver um zero para cortar, você pode cortar. Só corte se for de todos. Esse e esse. Quando é uma equação, você pode cortar um zero se todo mundo tiver esse zero. E aí, Ricardo? V2 menos 500 igual a V2 menos 900. Passa para o outro lado, menos 500 mais 900
Portanto, nosso V é de 20 metros por segundo. Quando saiu da região áspera e atingiu a região lisa novamente. Belezinha? Marca aí o item B de bola. Se gostou, dá like e até a próxima. Eu tenho que ficar repetindo isso para não perder o costume. Trabalho das forças não conservativas, certo? Energia mecânica final menos energia mecânica inicial. O trabalho do FAT é sempre negativo. Ou seja, o FAT ele consome energia mecânica, sempre. É o jeitão dele. Ele é um comedor de energia mecânica. Questão 7. Em um experimento em sala de aula, no estudo de mecânica, um objeto repousa suspenso por uma mola constante, por uma mola de constante K, cuja distensão é X. Em um segundo experimento, o mesmo objeto repousa suspenso por duas molas iguais às anteriores, associadas em paralelo. A energia potencial elástica em cada mola durante o segundo experimento vai ser de quanto? Apesar da UES não ter figuras, não quer dizer que você não vai ter que desenhar, né? Para entender as coisas. Nós temos uma mola de constante K e ela está sustentando um objeto. Por esse motivo, sofreu uma deformação X. Se nós pegarmos agora uma segunda mola e colocarmos aqui para sustentar esse objeto, qual vai ser a energia potencial de cada mola nessa situação? A energia potencial elástica é Kx2 sobre 2. Vamos colocar um antes e depois, fica mais legal. Esse peso P fez a mola distender X, né? Então, sofreu uma deformação X. Quando eu pendurar esse mesmo peso com duas molas em paralelo, o que vai acontecer? Peso vai ser dividido para as duas molas. Então, cada mola dessa vai sofrer uma deformação quanto? X sobre 2. A energia potencial, no começo, era Kx2 sobre 2. E agora, a energia potencial de cada uma das molas, vamos dizer assim, depois, ó, vai ser a constante da mola, que continua sendo a mesma, vezes a deformação, que é X sobre 2 quadrado. Analisando os itens, a energia potencial em cada mola vai ser essa aqui, ó, metade de K vezes metade de X ao quadrado. É só isso. Nada demais. Vamos para a próxima. Bom, essa próxima aqui foi uma questão meio terrível que deve ter pego muita gente mesmo. Blocos de construção são utilizados frequentemente em sessões de terapia ocupacional, de modo a desenvolver competências físicas e cognitivas em crianças. Esse tipo de brinquedo pode apresentar peças simples, coloridas ou de diferentes formas geométricas. Um terapeuta ocupacional, com o intuito de estimular a coordenação motora de uma criança, propõe como atividade a construção de uma torre com blocos cúbicos de peso P idênticos e de aresta A. A construção da torre deve ser realizada empilhando os blocos cúbicos que estão originalmente espalhados no chão de forma individual, uns sobre os outros. O trabalho total realizado pela criança e necessário para a construção de uma torre formada por 5 blocos é expressa por. Muita gente boa deve ter errado essa questão. Por quê, professor? Porque não tem o hábito de ver na escola questões envolvendo corpos extensos. Geralmente, o trabalho de uma força é estudado supondo objetos pequenos, né? Você não leva em consideração o tamanho dos corpos. Aqui vai ser levado em consideração. Mas, professor, eu levei, cara. Como é que você fez a conta? Ora, se cada bloco tem peso P, professor, eu fiz a conta assim, ó. Trabalho é igual a peso vezes a altura. Cada bloquinho tem aresta A altura total, professor, é 5A. Então, a sua resposta deu 5PA. E aí? Presta atenção. Quando você está calculando o trabalho para erguer corpos extensos, corpos que têm um tamanho considerável, o que você está erguendo, de fato, não é o corpo em si, e sim o seu centro de massa.
Como assim, professor? Esse bloquinho que tem a aresta A, ele tem como centro de massa o seu centro geométrico. Então, se a aresta aqui é A, o chamado centro geométrico, centro de massa, professor, é o centro de massa. O centro de massa dele vai distar do chão A sobre 2. Então, peraí, para calcular, para encontrar o centro de massa de um corpo, é só cruzar diagonais. Encontra o centro geométrico. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para descobrir o centro de massa dessa torre de altura 5A. Eu cruzo as diagonais e vou concluir que a altura do centro de massa é metade da altura da pilha. Ou seja, o centro de massa está a uma altura 5 sobre 2A. Então, essa é a altura do centro de massa. E os bloquinhos estavam no chão. Então, do chão até construir a torre, qual foi a elevação do centro de massa? Ora, professor, se o centro de massa estava a meio A do chão e agora está a 5 meios, a elevação do centro de massa vai ser 5 menos 1 é 4, 4 por 2, 2, né? Dá 2 As. Então, o trabalho vai ser o peso vezes a altura. Qual é o peso? O peso do empilhamento. Então, vamos considerar que esses 5 P's de peso estejam concentrados aqui no centro de massa. E a elevação do centro de massa, 2 As. Professor, então era 10 PA. Isso. Nas questões que envolvem corpos extensos, e você está elevando esse corpo, o que você deve contabilizar para calcular o trabalho é a elevação do centro de massa. Por isso que a resposta era item C de casa e não outra coisa. Ok? Esse tipo de questão, pessoal, está caindo na UES com muita frequência. E sempre que cai, pega um monte de gente. Porque esse centro de massa não é um assunto muito discutido nas escolas. Não é culpa dos professores. Muitas vezes não vem na apostila, o professor não quer complicar a vida dos alunos, então nesse negócio de não complicar a vida, é que a vida se complica para a UES, né? Por não querer complicar, é que acaba complicando. Belezinha? Próxima questão. Mesma coisa da anterior. Essa aqui foi de 2023.1, 2023.2. Professor, pode cair de novo? Pode. Fique atento, porque você perde uma questão que não é difícil, porque você não conhecia uma coisinha, um detalhe, né? Uma corrente com distribuição de massa uniforme é mantida fixa sobre a superfície horizontal e lisa de uma mesa, com a terça parte de seu comprimento pendurado em uma das extremidades da mesa. Se a corrente tem massa M e comprimento L, o trabalho necessário para pôr de volta a mesa a porção pendurada é de quanto? Então, 1/3 da corrente está pendendo. Quanto é que é a massa dessa parte que pende? Boa pergunta. Se a corrente é homogênea, eu tenho 1 quilo, 1 metro, meio quilo, meio metro. Ou seja, o comprimento e a massa têm relação direta, certo? Se a massa é M para o comprimento L, se eu pegar metade de L, tenho metade da massa. Se eu pegar 1/3, que é o caso aqui, eu vou ter 1/3 da massa. Então, a massa dessa parte aqui que está suspensa é 1/3. Ou seja, professor, o peso dessa parte suspensa vai ser 1/3 do peso, que muita gente deve ter feito. Simplesmente pegou o peso, multiplicou pela altura, mg sobre 3, L sobre 3. O que deu? mgl sobre 9. Tinha essa resposta? Tinha. Maldade total. Porque o que você está erguendo para colocar essa corrente, ou seja, esse corpo extenso sobre a mesa, é a elevação do centro de massa. E onde é que estaria o centro de massa, professor? No meio. Metade de L sobre 3, L sobre 6. Então, isso aqui estaria errado. O trabalho correto é o peso dessa parte suspensa vezes a elevação do centro de massa, que é 1/6 de L. Logo, o trabalho para fazer isso seria mgl sobre 18. A alternativa correta, item A de avião. Certo? Sempre leve em consideração isso. O que eu estou elevando
é o centro de massa. Professor, se ele não falar nada de comprimento, aí você trabalha normal, peso vezes altura, né? É como se o objeto pendurado fosse um ponto, um objeto pequeno, certo? Mas sempre que ele citar o comprimento, ele está querendo que você considere o centro de massa, que fica no meio de um corpo homogêneo. Próxima questão. Considere uma locomotiva puxando vagões sobre trilhos. Em um primeiro trecho da viagem é aplicada uma força de 1 kN aos vagões, que se deslocam com velocidade de 10 metros por segundo. No trecho seguinte é aplicada uma força de 2 kN e a velocidade é de 5 metros por segundo. A razão entre a potência no trecho inicial e no trecho seguinte é quanto? Ricardo, o que tem a ver potência com velocidade? E, aliás, como se calcula potência? Existem várias potências, né? Potência mecânica, potência térmica, potência elétrica. Potência mecânica é a razão entre o trabalho realizado para fazer alguma coisa e o intervalo de tempo que levou para fazer isso. Se a força for constante, posso substituir trabalho por força vezes deslocamento. E aqui, olha só, esse deslocamento por tempo daria velocidade. Ah, garoto. Então a potência pode ser escrita como força vezes velocidade. Essa potência é a média ou instantânea? Não sei. Pode ser qualquer uma das duas. Se for potência média, você pega velocidade média. Potência 1 é força 1 kg vezes velocidade 10 e potência 2, 2 kN vezes velocidade 5. Ah, bom, professor. 10 por 10 dá 1. Só isso. Item A de avião. Questão 11. Um fazendeiro possui em suas terras uma pequena queda d'água, cuja altura é de 12 metros. Tendo verificado que nesta cachoeira caem 5 metros cúbicos de água em 2 minutos, sentiu-se estimulado a construir uma usina hidrelétrica para instalação elétrica de sua fazenda. Legal. Lembrando que a gravidade é aproximadamente 10. 1 metro cúbico de água corresponde a 1.000 quilogramas, ou 1.000 litros. Qual é a potência máxima desta cachoeira? Potência máxima. Porque sempre quando você faz uma transformação de energia, seja energia mecânica para energia elétrica, você tem uma perda. Quando ele pergunta o máximo, é aquele valor que você teria se não tivesse nenhuma perda. Então vamos calcular essa potência mecânica. Porque a potência mecânica, no caso, seria o máximo possível de se transformar em elétrica. Potência, trabalho sobre intervalo de tempo. O trabalho, professor, no caso aqui vai ser o peso de água, né? O peso de água que vai movimentar essa estrutura, né? Essas turbinas. Então, o trabalho vai ser do peso. Peso vezes a altura. Peso de água, massa de água, gravidade, altura. Mas peraí, ele falou que são 5 metros cúbicos de água, ou seja, 5.000 quilos, em 2 minutos. Eu podia pegar, professor, esse valor aqui, ó, 5.000 quilogramas, né? Porque cada metro cúbico vale 1.000 quilogramas. Em 2 minutos, eu posso já substituir aqui, ó, massa por tempo? Pode. Inclusive, isso aí, massa por tempo, se chama vazão. Então, a potência mecânica vai ser a massa pelo tempo, ou seja, 5.000 por 2 minutos. Eu vou usar minuto ou segundo. Se a potência está em watts, use segundos. Então, 2 vezes 60, convertido para segundos. Gravidade é 10 e a altura de queda, 12 metros. Posso simplificar? Vai, 0 com 0. Esse 12, ó, com esse 12. Ah, bom, professor, deu filé agora, ó. 500 vezes 10, 5.000 watts. Ou em quilowatt, 5 quilowatts. Opção B de bola. Beleza? Questão 12. Um carro está se movendo em uma estrada plana, retilínea e horizontal, com velocidade constante de módulo 72 por hora. A partir de determinado instante, acelera-se o carro durante 10 segundos, com o motor desenvolvendo uma potência constante de 24.000 watts.
Após esse intervalo de tempo, o carro adquire uma velocidade de 90 por hora. A massa total do carro, incluindo seus ocupantes, é de 1.200 kg. O trabalho realizado durante esses 10 segundos, pelos diversos atritos que se opõem ao movimento, é de quanto? O carro está andando numa superfície horizontal. Não varia a energia potencial, tá bom? Então, a energia mecânica do carro inicial era a sua cinética. M, V inicial, quadrado sobre 2. Massa, 1.200. Velocidade, em metros por segundo, tá? Divide por 3,6. 20 ao quadrado, sobre 2. Essa era a energia no começo. Qual é a energia mecânica no final? 1.200. Aqui, ó, 90 por hora dá 25 metros por segundo. 25 ao quadrado, dividido por 2. 375 mil. Durante 10 segundos, o motor transferiu às rodas essa potência aí. Potência vezes intervalo de tempo. Potência, 24 mil. Tempo, 10 segundos. Então, o carro recebeu essa energia. Mas quanto foi que foi, de fato, a sua energia final? 375. Então, peraí, pessoal, deixa eu entender aqui. O carro tinha 240 mil. Recebeu mais 240. E no final, a energia do carro ficou 375. Por que aconteceu isso? Quem comeu o resto da energia? As forças de atrito. O trabalho da força de atrito vai ser a energia final, que é 375 mil, menos a energia inicial. Qual era a energia inicial? A que o carro tinha, mais a que ele recebeu. O carro tinha 240 mil. O motor entregou mais 240. Então, a energia no começo era 480. Então, quanto foi que o atrito consumiu? 375 menos 480. 105 mil joules. Item E. Essa questão 13 é uma questão bem curiosa. Eu, quando fui fazer a primeira vez, há uns 20 anos atrás, né, mais ou menos, eu errei essa questão. Eu sempre digo isso. As questões que eu erro, quando eu faço pela primeira vez, são aquelas pelas quais eu me apaixono. Você gosta de sofrer, professor? Todo professor de física gosta de sofrer. As questões que tiram o sono, que dão trabalho, que a gente leva pé ao vivo, né, se enrola todinho, são aquelas pelas quais nós nos apaixonamos. Geralmente é assim. Geralmente. É desse jeito. Essa aqui não foge à regra. O motor de uma bomba hidráulica tem potência 1 kW. Em quanto tempo essa bomba enche uma caixa d'água de 5.000 litros se a altura de recalque é de 10 metros? Esse recalque é porque a bomba empurra a água para cima. Não é aspirando, certo? Essa bomba que aspira é chamada de sucção. A que empurra a água para cima é a de recalque. É o caso aqui. Considere G10, densidade da água 1 kg por litro e velocidade escalar com que a água chega lá em cima de 2 metros por segundo. O que é que essa bomba está fazendo com a água? Ela está elevando uma massa de água, só que além de elevar a massa de água, ela também faz com que a água chegue com velocidade. Ou seja, a água não só escorre, ela jorra. E para fazer a água jorrar, você gasta mais energia. Sacou? A energia da bomba está sendo usada para transferir a água, energia potencial, mais energia cinética. Porque além da água chegar até lá em cima, ela jorra. Então, energia da bomba, potência vezes intervalo de tempo. Energia potencial, mgh. Energia cinética, mv quadrado sobre 2. Potência da bomba, 1 kW, 1.000 watts. Quanto tempo? Não sei. Massa de água que vai ser elevada, 5.000 litros ou 5.000 quilos, vezes gravidade, vezes a altura. Quanto é a altura? 10 metros. Mais massa de água que está sendo jorrada, né? 5.000 quilogramas,
Velocidade, 2 metros por segundo ao quadrado sobre 2. Pessoal, estou vendo aí muito de zero. Posso cortar todos eles? Todos não, né? Mas dá para cortar 3. Só posso tirar a quantidade de zeros que tiver em todos os termos. Delta T igual 5 vezes 10 vezes 10, 500. Mais 5 vezes 4, que é do ao quadrado, 20 por 2, 10. São 510 segundos para que essa água chegue lá em cima com essa velocidade. Item correto, C de casa. O que pega nessa questão? Porque quando você está elevando água, geralmente você faz só a energia da bomba igual ao potencial. Ele não fala nada sobre velocidade. Mas se falar, você vai ter que incluir na conta a energia cinética. É o diferencial dessa questão. Está aí uma questão que tem assim uma cara meio assustadora, mas não é uma questão difícil. As questões que envolvem detalhes, né, coisinhas que podem, digamos, lhe pegar, são questões que eu sempre vou trazer para cá, para você ficar já vacinado contra essas questões maliciosas. Olha só essa aqui, ó. A figura mostra o trecho de um brinquedo que contém um loop circular de centro C e raio R, contido em um plano vertical. Uma pequena esfera de massa Mzinho passa por esse loop sem perder o contato com ele. A figura mostra essa esfera no loop em duas posições, A e B, sendo a aceleração da gravidade local igual a G, desprezando o atrito e a resistência do A, o módulo da variação de energia cinética da esfera. De novo, o módulo da variação da energia cinética da esfera entre as passagens por A e B é quanto? Peraí, professor. Módulo da variação da energia cinética. Como é que eu vou calcular a energia cinética se eu não sei velocidade? Nem no ponto A, nem no ponto B. Que coisa terrível. É uma questão realmente, pessoal, muito top. Top. Primeira coisa, despreze atrito e resistência do ar. O que é que vai se conservar? Energia mecânica. E energia mecânica é a soma da potencial com a cinética. Por exemplo, de A para B, está havendo uma elevação, um ganho de energia potencial. Se acontece um ganho de energia potencial, esse ganho vai ser acompanhado de quê? De uma perda de cinética. Porque a energia mecânica não pode variar. Não tem resistência do ar, nem tem atrito. Ah, professor, então, se ele perder 20 de cinética, ganha 20 de potencial. É. Então, que tal dizer? Então, daqui, a gente pode concluir que a variação de energia potencial é o negativo da variação de energia cinética. Se eu ganho 20 potencial, perco 20 cinética. Sacou aí? Se um ganha, o outro perde. Então tem variações opostas. E a soma dessa variação dá zero. Sobe 20, desce 20. A soma, nada. Sacou? Eu vou usar essa ideia. Vou dizer que a variação de potencial é menos a variação de cinética. Ele quer, entre as posições A e B, qual é o desnível entre os pontos A e B. Ou seja, quanto é que a energia potencial aumenta de A para B? Qual é o aumento de energia potencial de A para B? Professor, peraí. Se esse bichinho aqui é R, isso aqui, ó, seria o quê? É como se fosse um quadrado
né? Cuja diagonal vale R. Ou, se preferir, você pode pensar assim, ó, esse lado aqui, ó, que é a nossa altura, vai ser R seno de 45. Cateto oposto, né? R seno de 45. Ou seja, R raiz de 2 sobre 2. E o de baixo, mesma coisa. OPV, 45 também, ó. Ah, então essa altura aqui, professor, vai ser 2 vezes R 145. A variação de energia potencial vai ser o peso vezes a variação de altura. Peso, mg, variação de altura vai ser 2 vezes R vezes o 145, que é raiz de 2 sobre 2. Então, a variação de energia potencial de A para B é mg R raiz de 2. Exatamente. E esse ganho de energia potencial se deu a que custo? Redução de cinética. Então, se ele não tivesse citado a palavra módulo, ó, se ele não tivesse citado módulo, você teria que colocar o sinal, viu? A variação de energia cinética de A para B. Está subindo, está perdendo. Menos raiz de 2 mgr. Então, a variação de cinética com o seu sinal correto seria menos raiz de 2 mgr. Beleza? Eu achei essa questão sensacional. Você pode calcular a perda de cinética calculando o ganho de potencial, porque a mecânica não varia. Se uma sobe, a outra desce. Opção correta, item C de casa, e é uma questão que merece um like. Beleza? Galerinha, vocês estão vendo que a coisa aqui é séria. Muitas questões de alto nível conceitual, questões de conta que não estão dentro da caixa, questões fora da caixa, e essa vai ser a pegada aula a aula, semana a semana, para vocês irem ganhando mais robustez teórica e também habilidade com contas, sacadas diferenciadas que vão te dar muitos pontos na UES, te deixar muito à frente dos concorrentes. Beleza? Vamos ficando por aqui. Uma boa noite e até o sábado. Valeu. Tchau. Valeu, galera.